Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos para mais uma super aula de gestão de pessoas. Hoje nós vamos começar a estudar os processos de gestão de pessoas, né? Os macroprocessos de gestão de pessoas, idealizado por professor Dalberto Chiavenato. Essa metodologia é a metodologia mais aceita na gestão de pessoas no Brasil, tanto para as organizações públicas quanto organizações privadas. E por isso, por esse motivo, ela é aceita, que as bancas de concurso, todas as bancas de concursos adotam essa metodologia. Então, os macroprocessos de gestão de pessoas, né? A gente vai estudar o primeiro macroprocesso de gestão de pessoas, que é chamado de agregar pessoas, né? Agregar pessoas ou agregando pessoas, né? A gente vai estudar esse cara agora, né? Professor, antes de falar de agregar pessoas, quais são os macroprocessos de gestão de pessoas? Então, segundo o professor Adalberto Chiavenato, né, o produto, a função gestão de pessoas, ela é dividido em 6 macroprocessos. E, claro, cada macroprocesso desse, você tem aí os seus processos aí bem específicos, né? Então, vamos lá, são 6, né? Com certeza, até o final do nosso curso, você vai aprender muito bem cada processo desse. Então, o primeiro processo é o processo de agregar pessoas, né? O que é o tal de agregar pessoas, prof? É de provisão, é a entrada de colaboradores na organização, ó, agregar pessoas, né? Agregar pessoas, olha só, agregar pessoas, né? Então está aqui a organização, né? E aqui tem uma pessoa, né? Ó, agregar, né? É a parte de provisão, né? Então a parte de agregar pessoas, nós temos 2 produtos bem específicos, né? Que é recrutamento e seleção de pessoas, né? O recrutamento, nós vamos estudar aqui, ó, o mercado de trabalho versus o mercado de recursos humanos, né? Nós vamos estudar aqui também, ó, o recrutamento interno e vamos estudar também o recrutamento externo. São os assuntos aí que mais são cobrados em concurso público, né? Aí nós temos aqui o processo de seleção de pessoas, né? Outra aula específica. Então, qual que é a estratégia do professor Luiz? Eu estou gravando essa aula de agregar pessoas, é uma aula introdutória para vocês entenderem todo o sistema de gestão de pessoas. E depois eu vou gravar uma aula que é longa, inclusive, de recrutamento e outra aula de seleção de pessoas, né? Então serão 2 aulas. Então o primeiro processo é o processo de agregar pessoas, né? Segundo processo, você agregou, você atraiu, está lá, está trabalhando, né? Vai ser o processo de aplicar pessoas, né? Nesse processo de aplicar pessoas, nós temos aqui os processos de quê? De descrição e análise dos cargos, porque todas as pessoas obrigatoriamente devem ocupar um cargo dentro das organizações. Outro processo aqui de aplicar pessoas é de avaliação de desempenho, gestão de competência. Então, ó, agregar, aplicar, depois o sistema de recompensas, que é, ó, recompensar pessoas, né? Aqui está muito, aqui tem que é remuneração. A remuneração aí é o principal produto de recompensar pessoas. Terceiro produto é o quê? Desenvolver pessoas. Como é que você desenvolve pessoas? Você desenvolve pessoas através de capacitação, de treinamento, de desenvolvimento, não é isso? Então, é o quarto processo de desenvolvimento. Depois é o MM, manter as pessoas, aqui envolve as atividades de qualidade de vida, e, finalmente, monitorar é a parte de informações de gestão de pessoas. Então, esse aqui é o processo, o macroprocesso de gestão de pessoas, né? Que é formado, composto por agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar pessoas, desenvolver pessoas, manter pessoas e monitorar pessoas. Papo reto com vocês. Eu não consigo enxergar um aluno competitivo em gestão de pessoas se ele não tem, pelo menos, esses macroprocessos na sua cabecinha. Você tem que estar aqui, não adianta, tem que estar lá. Tá? E aí, prof? Nessa aula, eu separei 2 exercícios que o cara gosta de cobrar, todas as bancas, tá? Ele vai falar o seguinte, que o processo de recrutamento e seleção faz parte do processo de aplicar pessoas. Não, está errado, tá? Está errado. Recrutamento e seleção faz parte do processo agregar provisão de
pessoas. Bacana? Então, essa é a questão aí que gosta de ser cobrada em prova, né? Então, essa aqui é uma aula só introdutória para explicar para vocês. Eu já vou reafirmar mais uma vez que nós teremos uma aula em seguida que é recrutamento e outra aula de seleção de pessoas com muitos exercícios. Só para deixar alguma coisa escrita, né? Então, os processos de agregar pessoas consistem as rotas de ingressos das pessoas na organização. Ingresso na organização. Provisão. Representam as portas de entrada que são abertas apenas para os candidatos capazes de ajustar suas características e competências pessoais com as características predominantes da organização. Olha que importante, qual que é a macrofunção desse processo de agregar pessoas. Olha só, selecionar candidatos que tenham perfil adequado com as funções necessárias, com as funções aí que a organização deseja. Nesse sentido, última parte teórica dessa aula curta nossa, você tem que entender que o processo de agregar pessoas, nós temos o modelo tradicional e o modelo moderno. Você tem que saber as características desses dois modelos. Modelo tradicional, tudo que é tradicional você tem que entender lá da industrialização clássica, industrialização neoclássica, né? Enfoque operacional, ação micro-orientada para aquele cargo isolado, não é isso? Abordagem molecular, modelo vegetativo, estabilidade, conservantismo, ênfase na eficiência e centralização do DRH, que é o Departamento de Recursos Humanos, né? No processo, abordagem moderna de agregar pessoas. Quais são os tópicos? Enfoque estratégico, ação macro-orientada, abordagem molar, né? Modelo incremental, instabilidade e mudança, criatividade e inovação, ênfase na eficácia e a descentralização. Bacana? Ok. E agora, prof, 2 exercícios rapidinho para a gente encerrar essa aula e já entrar diretamente no assunto recrutamento, que é importantíssimo no processo de agregar pessoas. CNJ CESP 2013, cargo de analista. A aplicação, um processo básico de gestão de pessoas, refere-se ao recrutamento de pessoas e à seleção e à pesquisa de mercado de recursos humanos, né? E aí, professor, vamos analisar. Então, ele está falando um processo de aplicação. Professor, quais são os processos de recursos de gestão de pessoas? Ó, nós temos agregar pessoas, aplicar pessoas, recompensar, desenvolver, manter e monitorar. Ok. Então, ele está falando aplicação. Aplicação é o segundo. Ok. Vamos lá. Um processo básico de gestão de pessoas. Correto. Ok. Então, até aqui está certo. Refere-se ao recrutamento de pessoas e à seleção de pessoas. E à pesquisa de mercado e recursos humanos. E o que acontece? Está errado. Por quê? O processo, análise do mercado de trabalho e mercado de recursos humanos, ok? Recrutamento e seleção não é aplicação, mas sim o quê? Agregar. Professor, processo de aplicação, quais são? 3 principais aqui, tá? 3 principais. Desenho de cargos, tá? Avaliação de desempenho, eu coloco aqui também gestão de competências, né? Olha aí. Então, está errada a questão. Está errada a questão. Aproveitei aqui para dar uma revisão para vocês aí, uma aprofundada dos produtos. Então, importante que você saiba quais são os processos de gestão de pessoas e quais são os produtos de cada processo. Isso não cai, isso despenca nas provas de concurso de todas as bancas e todos os concursos, né? Então, questão errada do CESP CNJ, Conselho Nacional de Justiça. ABIN CESP 2010, cargo de analista. O processo de provisão de pessoas consiste na realização de pesquisa de mercado, desenho e análise de cargos, né? Vem comigo aqui, tá? Vamos já. Opa. Tá. Ok. Vamos lá. O processo de provisão de pessoas. Então, nós temos aqui, agregar, aplicar, recompensar, desenvolver,
manter e monitorar pessoas. Provisão é o quê? Agregar pessoas. Bacana. Realização de pesquisa de mercado. E aí, professor? Eu vou colocar como certo esse primeiro aqui, por quê? Porque no processo de agregar pessoas, tá, tem um processo que é de pesquisa de mercado de trabalho e nós temos pesquisa no mercado de recursos humanos. Professor, o que mais tem aqui? Tem o recrutamento e tem a seleção. Morreu. Temos aí todos os processos, né? Bacana, vamos lá. Pesquisa de mercado de trabalho. Desenho e análise de cargos. Desenho de análise de cargos está aqui, ó. Desenho de cargos. Ó. É o quê? Aplicação. Logo, a questão está errada. Dica, você tem que ir para a prova sabendo aí todos os processos aqui. Agora, que é o processo de agregar, você tem que saber que isso aqui, né? Agregar pessoas ao mercado de trabalho, mercado de recursos humanos, recrutamento interno, recrutamento externo e seleção de pessoas. São todos os processos do macro processo de agregar pessoas. Logo, a alternativa está errada. Né? Terminamos. Uma aula bastante curta, uma aula aí introdutória, na verdade. A próxima aula vai ser bastante longa, que vai ser, a gente vai abordar recrutamento e seleção, somente recrutamento. No assunto recrutamento, mercado de trabalho, mercado de recursos humanos, recrutamento interno e recrutamento externo. Peter Singer, né? A aprendizagem em equipe é o processo de alinhamento e desenvolvimento da capacidade da equipe de criar os resultados que seus membros realmente desejam, né? Aí, ensinamento do nosso grande mestre Peter Singer, né? Pessoal, meus amigos, forte abraço, fique com Deus, até a nossa grande aula, se Deus quiser. Fui. Tchau. Clique lá.